Saudações, leitores e leitoras da Panini. Estamos de volta com mais um PaniniCast. E se você está vendo esse programa no dia que foi ao ar, é 18 de abril, o que significa que é Superman Day. Então nosso programa vai ser totalmente dedicado ao Homem de Aço para celebrar aí o primeiro super-herói da DC. E para falar sobre isso comigo, está aqui o Roberto II. E aí, Samir, tudo bem? Vamos nos unir para falar deste que também é um jornalista que nem eu, que me inspirei no Superman para fazer esse curso. Mentira, gente. Eu só quis puxar o tema. Você só não conseguia fazer matéria sobre o que você fazia. Então me entrevistar num jornal que nem o Superman fazia, aí seria legal. Fica difícil. Mas, Roberto, Superman Day, isso aqui nem é trabalho, isso aqui é uma diversão. Esse programa pode durar 4 horas. 5 horas, é tudo na mão da edição. Pode sim, produção, pode sim. Vocês podem ver nosso cenário completamente tematizado do Superman, pra gente falar um pouco disso, né? Mas, Roberto, por que o Superman Day é no dia 18 de abril? 18 de abril é o lançamento da Action Comics número 1, quando ela chegou nas bancas lá em 1938, né, Samir? Exatamente, a data oficial, os documentos da DC mostram que a revista chegou no dia 18 de abril nas bancas. A curiosidade é que na capa tá junho, né? Porque a data que eles colocavam nas revistas era a data de recolhimento das bancas. Isso. Então ela chegou em abril, 18 de abril, e foi recolhida em junho. Se sobrou alguma edição para ser recolhida, porque foi um sucesso absoluto a Action Comics. Né? Mas devia sobrar que também a tiragem era muito grande naquela época, né? Sim, porque o quadrinho não era que nem hoje, que a gente coleciona e tal. Você comprava e aí deixava a revista, depois comprava. Tanto que se você pegar essas revistas mais antigas, sempre tem uma lembrança do que aconteceu na última edição, porque você contava que sempre tinha alguém lendo pela primeira vez ali, né? Se eu não me engano, foi lançada com 200 mil cópias, estou puxando de memória. Foi um sucesso, a tiragem foi aumentando mês a mês. Um ano depois, quando a DC lançou Superman número 1, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso, só para falar de tiragem. Já foi uma tiragem de 1 milhão de exemplares. Então, que assim, é um absurdo, né? Foi um sucesso estrondoso realmente. Mas vamos falar um pouquinho da origem do Superman, porque já vou adiantar para vocês, vamos falar também de Supergirl. Afinal de contas, Supergirl, que vai ter filme no meio do ano, Sim, também vai invadir o Superman Day, né? E quem tá nesse filme também é o Krypto, que vai ser assunto do vídeo de hoje. E esse vídeo só existe porque vocês estão aí curtindo, compartilhando. Então não pode esquecer de deixar o like, compartilhar. Like no vídeo, comentários também. Seguir a gente nas redes sociais, que tá aqui o QR Code, que isso facilita a gente pra gente não ter que lembrar o nome de cada uma. Aproveitar também as promoções do site e várias coisas que a gente vai falar aqui está em pré-venda ou disponível no site. Mas tem algumas coisas que não está em pré-venda nem disponível, porque daremos spoilers de lançamento ligado aí à família do Superman. Então acompanhe o programa para ver esses spoilers. Certo, Roberto? Com certeza. Então vamos lá. Superman, criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, estreou em Action Comics número 38, mas foi um árduo trabalho até conseguirem publicar, né? Então, eles já queriam vender essa ideia, tanto que tem uma versão do Superman que era até um vilão, né? O reino do Super-Homem, que ele é um cara careca, parece até o Lex Luthor um pouquinho, então a gente vê que já tinha alguma coisa pontuada. Mas essa ideia do que vai se tornar o super-herói primordial, digamos assim, demorou até ser aceita, né? O Siegel e o Shuster se conheceram no colégio ainda, eles eram fãs de ficção científica, de pulp, né? Aquelas revistas pulp bem baratas, que aparecia personagens como Sombra e outras coisas, eles eram muito influenciados por isso. E naquela época, o que fazia, no quesito quadrinhos, o que fazia sucesso eram as tiras de jornal. Então eles queriam criar uma tira de jornal, só que eles não estavam conseguindo encontrar o conceito certo. Então essa primeira versão do Superman que você falou que era um vilão, com poderes psíquicos e tal, aí continuaram desenvolvendo o conceito, aí evoluíram para um herói, mas o herói que usava calça e ficava sem camisa, era bem genérico assim. Sim. E teve um período até que o Siegel e o Shuster se separaram, pararam de trabalhar juntos. O Siegel continuou trabalhando com conceito com outros artistas, mas voltou para o Shuster e tal. E aí, nessas tentativas, eles conseguiram criaram o conceito do Superman com traje azul e tal, e levaram para várias editoras, não conseguiam publicar. Sim. Foi uma outra luta deles, até que uma editora que atualmente se chama DC, na época não era, passou National Comics na época ainda, né? Sim, teve outros nomes. Ia lançar uma revista chamada Action Comics, precisava de conteúdo. Como a gente fala, era uma revista de antologia, né? Não tinha só o Superman,
tinham várias historinhas de 10 páginas por aí. Então, variando, né? De 1 a 10 páginas. Então tinha quadrinhos de humor, quadrinhos de faroeste, de policial. Tinha até história de texto, conto, né? Porque é como era feito isso naquela época. O quadrinho super-herói ainda estava se formando, na verdade, né? A gente já falou isso aqui outras vezes, mas era justamente isso. Vem da tira de jornal, então as histórias eram mais curtas, você tinha muitas antologias, porque a leitura era mais dinâmica. Esse formato que a gente pega uma revista, 20, 24 páginas, lê uma edição, e você entende que você também vai continuar lendo o mês que vem, é recente, é coisa de 50 anos pra cá, porque nessa época era isso. Você tentava meio que fazer uma compilação de tiras de jornal, tanto que você vê a construção da história, né? A própria história do Superman, se vocês perceberem quando pegam Action Comics número 1, que inclusive tá nessa edição bonitona aqui, DC de Ouro Superman, reunida o primeiro ano do Superman todo, e tem um facsímile, a gente vai lançar o facsímile dessa Action Comics número 1, tá em pré-venda no site da Panini. Quando esse vídeo for pro ar, talvez tenha chegado, enfim. O que acontece? Se você parar para reparar nos quadros da história do Superman, você vai ver que eram tiras que foram reunidas para virar uma história em quadrinho. Porque como tu falou, eles tentaram vender como tira, né? Era aquele formato horizontal com 3 quadros, eles produziram como tira. Então, eles tiveram que reunir a tira para virar a página de quadrinho para poder publicar nessa revista. E aí foi um grande sucesso, e aí decolou. E tanto que quando o Superman ganhou uma revista própria em 39, é a primeira vez nos Estados Unidos que um personagem tem uma revista própria. Sim. Porque era tudo... Batman, por exemplo, estreou em Detective Comics número 27. Que Detective Comics, como diz o nome, depois virou as iniciais da editora, né? DC. Histórias de quadrinhos policiais, de crime, esse tipo de coisa, mistério e tal. Sabe que tem um monte de gente que agora não sabia dessa informação, que DC significa Detective Comics, Detective Comics, então, exatamente. Descobrindo agora, então o nome da DC Comics é Detective Comics. Detective Comics, exatamente. Às vezes chamam só de DC também. Agora. Mas, então era uma revista de antologia. E aí o Superman ganhou, foi a primeira vez, e depois, pouco depois, o Batman também ganhou, e aí passou a ser norma ter o Batman ganhou em 40, né? A própria revista, um ano seguinte, depois, né? O Batman sempre um ano depois das coisas fazer. É verdade. E tem um lance também que mesmo tendo a revista própria, é meio que uma antologia. Nunca era todas as páginas uma história. Eram geralmente 2, 3 histórias dentro da revista. Às vezes, quando alguém tinha uma história maior, o cara fazia 2, mas geralmente eram 3. Sim, eram revistas baratas também. Sim. A Action Comics custava 10 centavos na época. Era um papel bem simples e tal. Era para consumo. Não existia o conceito de colecionar. Não. Você lia... Cara, muita gente... Por isso que a Action Comics é tão rara. Vendeu 200 mil cópias, mas existem pouquíssimas porque as pessoas liam. Ah, legal, pum. Jogava fora. Jogou fora. Né? Não, e outra, é muito bacana pra ver o que influenciava, porque às vezes tinha 3 histórias, aí a primeira história continuava na terceira, e a do meio não tinha. Tipo assim, Superman investigando um caso. Aí a do meio é Superman vai ao fundo do mar. E depois voltava. Então, mesmo essa questão de continuidade é algo muito moderno pro quadrinho. E o Superman, na época, ele tinha como ele foi inicialmente concebido pelo Siegel Shuster, ele era meio que vigilante. Sim. Ele não era um super-herói. Ele nem voava, né? Não voava. Os poderes dele foram evoluindo. O Superman em si evoluiu muito ao longo dos anos. Do conceito inicial até o que a gente conhece, as pessoas conhecem hoje. Então, o Superman, ele não era um herói... que as pessoas aspiravam por ele. Não, ele era um vigilante, agia muito à noite, tinha problemas com a polícia, invadia a casa para impedir o cara bater na mulher dele. Era tipo um vigilante mesmo. Sim. Lutava muito contra corrupção policial, corrupção de políticos. Ele era um cara completamente contra o status quo, assim. Ele era todas essas coisas depois ficou mais associado com o Batman, né? Sim. O vigilante noturno e tal. E o Superman evoluiu para um outro lado. Mas ele também não voava, ele não tinha visão de calor, não tinha visão de raio-x. Tudo isso foi acrescentado ao longo dos anos. A maioria dos poderes mais, assim, vamos lá, rocambólicos do Superman, eles vêm mais na Era de Prata, Sim. né? Mais pra frente. Mas é engraçado que a gente tá falando justamente, ele não surgiu voando e tal. Como a gente não tinha continuidade, as coisas iam surgindo. Cara, Krypton é uma parada, o nome do planeta, o nome da família, como foi, vai mudando até eles definirem o que é. É quase 20 anos até definir o que é Krypton, né? Sim, na primeira aparição, o quadrinho fala assim, nada menos de um tiro de morteiro pode atingir o Superman.
Pô, tiro de morteiro hoje não é nada pro Superman. Aí na Superman número 1, um ano depois, fala, nada menos do que uma bomba pode ferir o Superman. Então o poder dele já aumentou um pouco. E assim vai ao longo dos anos. Tanto que a DC vai revisitando a origem, né? Porque ele tem que ficar agregando todos esses conceitos que vão sendo adicionados ao longo dos anos. Aí faz uma nova história de origem, contando tudo isso. Exato, porque o quadrinho tem esse fenômeno chamado retcon, né? Que é como a gente tem uma continuidade que não acaba, você pega desde a década de 30 até hoje, você tem que ir atualizando as coisas. O mundo na década de 30 não é o mesmo que é hoje na década de 2020. Então, assim, tem que atualizar essas coisas. A gente tem, durante a Era de Ouro e a Era de Prata, que você ainda não tinha tido a crise, você tem várias pontuações, né? Volta, aí já dá o nome dos pais do Superman mudou bastante até ser definido como é hoje, do Jor-El e da Lara. Como a gente está falando na primeira aparição, não tinha o nome do planeta, não tinha o nome dos pais biológicos. Não tinha, acho que nem o nome dele biológico também. Quem encontrou o bebê quando caiu na Terra não foi um casal idoso, os Kent. Foi um caminhoneiro qualquer, passou na rua e levou pro orfanato. Aí o moleque tava levantando o berço assim, no orfanato, que a gente falou, é esse que eu vou levar. Só depois, aí aparece um casal que encontra, aí não é Marta, é Mary. O nome dos Kent muda, até o sobrenome Kent muda então, algumas vezes. Realmente é uma construção que vai sendo feita e se favoreceu muito de outras mídias. O programa de rádio que foi super popular, porque não tinha TV na época, era rádio, o meio de comunicação de massa e tal, era rádio. E o Superman tinha um programa de rádio que durava 15, 20 minutos, não lembro exatamente, que os atores de voz lá e faziam os efeitos sonoros no microfone e tal. E foi nesse programa que surgiu Kryptonita. Foi porque o ator que fazia o Superman ele passou mal, não podia fazer o programa. Por que ele não pôde fazer o programa? Sei lá. A gente tem que inventar alguma coisa. Kryptonita. Kryptonita faz o Superman passar mal e quase morrer. Aí foi a explicação pra ele ficar ausente do programa. É uma base da origem do Superman, a Kryptonita hoje em dia, né? Voar depois. Todas essas super coisas. Sopro, tudo que ele tem. Exatamente. E aí vai evoluindo ao longo dos anos. Aí vem a Era de Prata na década de 50. Tem uma origem recontada de forma mais ampla. Inclusive, o roteiro, acho que foi na Superman número 53, na década de 50, escrita pelo Bill Finger, que é o co-criador do Batman. Sim. Ele reescreveu uma história de origem do Superman depois. Que tem várias, né? Até a gente chegar na crise, que é quando eles falam, ok, vamos zerar tudo. Porque aí é uma... Porque vem toda a Era de Prata, todos esses conceitos mirabolantes, como você falou, o Superman passa a ser muito mais um quadrinho voltado ao público infantil e com uma ficção científica fantástica. Assim. Então o Brainiac surge nessa época, Parasita, todas aquelas loucuras de kryptonitas multicoloridas. O Krypto, a Supergirl, inclusive o Krypto estrela a nossa primeira edição facsímile da DC, que a gente lançou aqui no Brasil. Tem as propagandas originais, pode ver aqui dentro. A gente faz um texto explicando o que é facsímile. Quem não conhece facsímile, no caso do meio editorial, são reproduções o mais fiel possível da publicação original. Essa revista aqui, que é lá da década de 50, a gente publicou como saiu naquela... Claro que com papel de maior qualidade, tudo isso, mas com as mesmas propagandas, as mesmas histórias. Tem histórias até do Arqueiro Verde aqui no meio, como a gente estava falando, são revistas de antologia, né? Então são 3 ou 4 histórias. Então, Arqueiro Verde... Então o Krypto está aqui, a Action Comics número 1, a gente já falou que está em pré-venda. E, atenção, porque o próximo facsímile depois de Action Comics, Action Comics número 1, vai ser a primeira aparição da Supergirl, Action Comics número 252. Que é a origem de Kara Zor-El. Kara Zor-El, exatamente. Ela já é chamada de Kara Zor-El, logo que ela chega já, né? A capa é ela saindo do foguete, o Superman todo, não, que isso? Que essa capa até foi... Ela é bem homenageada, né? Às vezes as pessoas faziam outras versões. A Supergirl do Peter David, eles homenageiam essa capa. E é claro que a gente vai lançar esse facsímile ali junto com o filme que vai chegar aos cinemas. Então o pessoal já pode aproveitar com sua coleção de facsímiles e ver o cinema e depois colecionar o quadrinho também. Ali como é que é a origem original. Origem original. Porque a Kara também vai ter outra história depois, né? A gente comentou. O próprio Superman, né? A DC vai comprando várias editoras, muitas terras, aí vem a crise, que eles meio que unificam todas as terras e decidem contar outra origem. Mas como a gente falou, a origem ela é recontada várias vezes, porque tem que atualizar para os tempos. Por exemplo, depois da crise a gente tem a origem do John Byrne, que foi o início da saga do Superman. Aqui, né, a saga do Superman começa... nossa série Saga do Superman. Sim. O conceito do Superman pós-crise vem com John Byrne
E aí ele vai evoluindo o personagem. Aí já Krypton já é uma utopia científica, né? Você tem aquele lance... O John Byrne gosta de fazer os caras que trajes de sci-fi da época e tudo mais. Já tem Marta e Jonathan Kent desde o início. Ele pega tudo aquilo que a gente vinha vendo durante 30, 40 anos ali e unifica para fazer algo que para muita gente é a origem definitiva do Superman. Ele corta muita coisa da Era de Prata, né? Então não tem Supergirl, não tem Krypto, não tem kryptonitas multicoloridas. Só verde. Só verde, Então ele dá uma condensada tudo ali para... Todas essas origens, essas releituras, elas são feitas para refletir o momento social, né? Como é a sociedade daquela época e tudo mais. E a década de 80 pedia mais aquilo. Então, quando a gente voltando lá para 38, Superman veio de Krypton, onde na verdade todo mundo tinha poderes, todo mundo pulava. No início não era o Sol Amarelo né, que fazia isso. Sol Amarelo vai surgir, o conceito do Sol Amarelo que alimenta as células do Superman para ter os poderes é uma coisa que vem 2 décadas depois. Sim. Não, e que tu falou, eles já tinham poder. Aí depois eles falam, não é que eles tinham poder, é que Krypton era tão avançado cientificamente que ele conseguia fazer super-humanos. E aí o John Byrne inclui uma coisa mais pesada de ficção científica, clonagem, ignorância científica, negacionismo, porque Krypton explode por causa de tudo isso. Então, são histórias que vão refletindo. Isso vai com o passar do ano. Depois tem a origem, recentemente, do Absolute, que é uma releitura completamente diferente do Superman. Que o Superman vem adulto. Tem uma outra origem. Os pais são de classe trabalhadora, porque tem a questão também que, em muitas versões, a família é uma família nobre de Krypton, né? Que aí, por isso que o Jor-El é um cientista renomado, mas ele... assim, as pessoas negam que ele fala que Krypton vai acabar e tudo mais. E também eu acho que, além da reflexão da época, é a reflexão do autor. Porque, por exemplo, o John Byrne não gostava de alguns conceitos. É por isso que ele, além de achar muito fantástico, ele tira, né? A Supergirl. Ele achava que tirava a tragédia do Superman, de ser o último filho de Krypton, você ter a Supergirl, você ter o Krypto. E ele foi limando. Então, tem várias pessoas que liam o Superman da Era de Prata que não gostam tanto da origem do Byrne. Tem até um lance, né? Que a cidade do Superman proibiu o Byrne de entrar, né? Que tem uma cidade que tem a estátua e se declara a cidade do Superman, com várias coisinhas. Aí quando o Byrne uma frescura, mas tudo bem. Esse cara não entra mais aqui. Que não, é porque como tem... O Superman é um personagem de 88 anos. Vai fazer 90 daqui a 2 anos. Sim. Então, por causa disso, existem... E já foi publicado de tantas maneiras, por tantos roteiristas, desenhistas. Cada um tem a sua fase... que é a preferida, que é aquela que conheceu o personagem. Cada um tem o seu Superman. É isso que eu estou querendo dizer. Eu, por exemplo, eu sou o Superman dali do final da década de 80 início de 90. Mas o pessoal que é da década de 60, que era completamente imerso na Era de Prata, deve odiar a fase de John Byrne, porque destruiu o Superman deles. Entendeu? Então o pessoal fica com bronca. E até hoje você vê isso na internet. Né? Quando alguém faz alguma mudança num personagem, vem os fãs mais antigos e falam: não, mas esse não é o fulano, isso não é o que eu lia. Quadrinhos sempre tem um ciclo de 5 a 10 anos que você tem autores, que você tem leitores diferentes e eles fazem para aquele público e para aquele momento cultural. Inclusive, voltando em origens, a gente está lançando uma coleção do Superman por Geoff Johns. Uma coleção muito pedida pelos leitores. Muito pedida, ficou muito legal. Serão 6 volumes com as histórias do Geoff Johns para o Superman. E a primeira edição, o primeiro volume, é a origem secreta, que ele reconta a origem do Superman. Ali para meados de 2010, mais ou menos, que ele conta essa história. Vem com um pôster, coleção completa, tem arte na lombada, tudo vai ficar muito bonito essa coleção. Então tem um pôster grátis na primeira edição. E começa com essa recontagem de origem, que também dá... Ele tenta conciliar conceitos pré-crise com pós-crise do Byrne. Ele dá uma alinhada legal ali. Eu acho que funciona muito bem porque ele também pega assim, vamos lá, o Superman adulto está ali naquele período de 2010. Então, ele criança foi mais ou menos na década de 80 e 90. Que são gerações que já se dialogam mais. Os anos 80, culturalmente, a gente tem mais referência dele do que um jovem dos anos 80 tinha dos anos 50. Então você pode desenvolver mais o Clark na fazenda, a relação no colégio dele com a Lana, com o Lex e tal. Então eu acho que essa origem, ela conversa com várias gerações ao mesmo tempo. E como o Geoff Johns ele é um cara saudosista que gosta muito da Era de Prata, ele vai trazendo esses conceitos que o John Byrne, por não gostar, também não colocava muito ali na origem dele. E atenção, porque chegamos no momento de mais um spoiler, mais um anúncio no Panini Cast especial do Superman Day. Eu estou muito feliz com esse spoiler. Já que estamos falando de origens do Superman, a gente já comentou algumas aqui. Mas faltou uma aí que eu acho que a gente pode falar, né? No segundo semestre,
lançaremos Legado das Estrelas do Mark Waid. E atenção, porque vamos publicar essa edição, essa história, uma minissérie em 12 partes, Sim. onde, aliás, para mim, pessoalmente, é a melhor origem do Superman. É a minha favorita também. Vamos publicar no formato DC de bolso. Mostra o DC de Esse bolso formato aí. DC de bolso, que estamos aqui com as 4 estações, que tem um pouquinho de origem do Superman. Tem um pouquinho de origem também. Embora aqui seja mais uma homenagem ao personagem. Complemento ali à origem do Byrne e tal. É uma história que foca mais no lado emocional do Clark Kent Superman. Ele migrando, assim, saindo de Smallville, indo pra Metrópolis. Sim. Então conta muito essa São história. 4 volumes, cada uma estação do ano, e a estação reflete também o conteúdo da história. Mas o Legado das Estrelas, não é porque a gente está anunciando, eu realmente gosto muito, é do Mark Waid com o Leinil Francis Yu, que é um desenhista que eu também gosto muito, que foi lá nos anos 2000. Justamente isso, os anos 2000 marcou muito, né? Mudança de milênio, tudo novo, os computadores e tal. E aí, não à toa, surgem várias versões mais modernas, tanto DC quanto Marvel, e o Legado das Estrelas, ele foi uma minissérie que buscou isso, renovar o personagem para os anos 2000. É. Então, como a gente falou, o do John Byrne tem as questões do tempo dele. Cara, uma parada que tinha nos anos 2000, que hoje soa datado, mas que eu amo de Legado das Estrelas, é o pavor de que não ia existir mais nada impresso. Então, tipo assim, o Planeta Diário, ele é mais um site do que um jornal. Tipo, a parte dos computadores é o mais importante. Nos anos 2000 tinha esse negócio. Não, rádio já vai acabar, jornal impresso vai acabar, tudo vai ser digital. E até hoje não acabou, mas tá muito mais potente. E é muito legal ver que também eles trabalham a ideia do... Teve jornal que acabou. Mas tem muita coisa que acaba. Mas o Superman ser um jovem, eles exploram mais a juventude dele, né? Porque sem ele ser Superboy, né? Era de Prata a gente tem um Superboy. O conceito do S ser esperança em Krypton vem dessa história. Eu acho que é o primeiro, né, que trabalha. Porque até então... é um S o quê? De Superman. O S já teve vários significados ao longo dos anos. Aí virou o brasão. Antigamente era só um S de Superman. Sim. Depois era o brasão da família El. Vai passando para um símbolo de Krypton. Que dizem, inclusive, e aí, nessa fase do Mark Waid, o S é um símbolo de esperança para os kryptonianos. Dizem que esse lance do brasão da Casa-El vem do Marlon Brando. Que no filme ele falou, isso é o quê? Tipo, o símbolo da família? Tem que ter uma coisa para eu estar usando isso, sabe? Acho que é verdade, né? Podia ser o brasão da família El. E esse lance da esperança, mas eu acho legal que ele trabalha... E nos anos 2000 já era mais isso, né? Porque se a gente pegar a origem do Byrne, ela é extremamente nacionalista, americana, geração anos 80, Ronald Reagan, Yuppies, uma série de coisas que influenciaram. Nos anos 2000 já é meio que a internacionalização do Superman. Puxei a palavra difícil, quase me quebrei aqui. Mas é porque o Superman, durante a faculdade, ele faz intercâmbio, ele vai cobrir e viaja pelo mundo. Então, ele cria uma espécie de empatia. Eu acho muito legal o conceito que o Mark Waid coloca nessa edição, que é uma empatia pelo planeta. Não só pelos americanos, não só pelos seres humanos, os animais, a natureza. É como se ele conseguisse enxergar uma aura do planeta, né? Que isso é um dos efeitos do raio solar, assim. E eu acho muito bonito pro personagem, porque hoje ele meio que pertence ao mundo, não apenas aos Estados Unidos. Tanto que o lema dele mudou com o tempo e tal, né? Do American Way. E eu acho essa história muito completa nesse sentido, de mostrar o Superman como um altruísta, né? Ele é o primeiro herói de todos, ele que criou tudo isso que a gente tem aqui. Como eu tava falando antes, são fases, né? Eu falei, o Superman original lá de 38 era o cara que desafiava o status quo. Então não tinha nada de nacionalista, nem nada disso. Mas vamos lembrar do contexto histórico da época. O Superman surge... Pós-guerra não. Pós-crise. Pós-Primeira Guerra, mas pré-Segunda Guerra. Isso. E pós-crise de 29 também. Os Estados Unidos estavam vivendo uma crise econômica brabíssima com a Grande Depressão, à beira da Segunda Guerra Mundial, e o povo americano estava carente por vários fatores. Desemprego altíssimo, as pessoas não tinham dinheiro para comprar comida e tal. E o Superman surge nesse contexto. Poucos anos depois, estoura a Segunda Guerra Mundial. E aí os Estados Unidos entram na Segunda Guerra e eles têm todo um esforço de guerra. E esforço de guerra não é só mandar o soldado pro front. É propaganda, arrecadar dinheiro, né? Tinha meios de se arrecadar dinheiro da população para financiar a guerra. Então, não só o Superman, mas o Batman também apareceu em capas de quadrinhos, incentivando as pessoas a apoiarem as ações de guerra. O exército financiava muito quadrinho, né? Quadrinho era mandado para os soldados, para eles lerem no front, para ter um momento ali de descontração e tal.
Então, é nesse contexto. E é aí que essa imagem do Superman, como era o herói ou o personagem mais popular da época, ele vai ganhando essa força de uma coisa mais nacionalista, porque ele é muito usado por causa dos esforços de guerra. Ele vira um símbolo americano, Sim, né, nessa época. Não, isso sem dúvida, com os anos seguintes. E é até hoje. Não deixou de ser. Mas, sim, mas os autores e as fases de quadrinhos vão mostrando que não é só isso. Né? Ele é uma coisa mais ampla. Então, Legado das Estrelas, origem do Mark Waid, do Leinil Francis Yu, no formato DC de bolso, no segundo semestre, tá, pessoal? Não está em pré-venda, nem vai entrar mês que vem, segundo semestre. Aí a gente vai falar mais sobre isso. Aguardem aí mais detalhes em breve. O Mark Waid, falando em Legado das Estrelas, também escreveu outra grande história do universo DC que o Superman é protagonista e que também está no DC de bolso. Reino da Manhã. Reino da Manhã. Que, cara, muita gente toma como uma história do Superman. Eu acho que é uma história do universo DC que o Superman é fio condutor. Mas é uma belíssima história. Então, sem dúvida é uma história do universo DC que o Superman é o fio condutor. Mas tem a história de que quando o Mark Waid foi apresentar o projeto pro editor da DC, o editor da DC leu. Interessante essa história do Superman. É uma coisa, mas não é... Sim, mas é uma história, cara, que assim, acho que todo fã de quadrinho gosta. Acho do Alex Ross, que é muito bonita. Também tá no formato DC de bolso. E eu acho que o Mark Waid... Acho que talvez nos últimos 20 anos seja o cara que mais entende de Superman, assim, quando escreve. Dos últimos 20 anos, não. Dos últimos 50. Qual a idade do Mark Waid? Da idade do Mark Waid é o cara que mais entende. O cara, ele é completamente fanático pelo Superman. Ele era editor antes de ser roteirista, então ele trabalhou como editor. Ele fazia artigos antes disso. E o cara estuda, assim, ele sabe... o número da identidade do Superman. Assim. Qual é o número? Qual é o RG do Superman? Saiu na Action Comics número 216, é número tal. Ele sabe. Mas se a gente parar pra pensar, foi um cara que demorou a escrever tanto Superman, como a gente falou. Ele faz Reino da Manhã, que é uma história incrível. Aí depois, nos anos 2000, a gente tá falando de 4, 5 anos depois, que eu acho que é 2001 que saiu o Legado das Estrelas, 2001, 2002 originalmente. Ele faz o Legado das Estrelas. E aí só... mais alguns anos depois que ele vai escrever mais recorrentemente. Então ele é um cara que tem muito conhecimento e agora ele tá com bastante poder na DC. Ele tá reescrevendo a história do universo DC, com a Liga, com o Melhores do Mundo. Então ele tá Supremo. Com esse personagem assim, em mãos, com controle sobre ele pela primeira vez. Ele tentou ser roteirista na década de 90 e fez uma proposta, ele, Grant Morrison, Mark Millar, todos eles fizeram uma proposta para DC, mas a DC não quis seguir com a proposta deles. Olha o que perderam, né? O cara simplesmente escreveu... O Grant Morrison depois vai escrever Superman no 952 e Grandes Astros. Grandes Astros Superman também, maravilhoso. Então, essas coisas acontecem. Sim. Mas a gente estava falando de Superman Day, que a Supergirl também invade aí o Superman Day, porque a Supergirl é o ano dela com o filme. Primeiro longa-metragem dela nos cinemas. Trailer mais recente, inclusive, adorei o trailer. Sim. Fiquei viciado naquela música do trailer. Ah, não, mas o James Gunn é bom disso, né? Ele coloca uma musiquinha que a gente fica o mês inteiro na cabeça, cara. E Supergirl também, como eu falei, vai ter novidades. Facsimile da primeira é uma aparição. das novidades. A gente tem aqui também Supergirl Mulher da Manhã, que é base para os quadrinhos. É uma edição desenhada pela Bilks Evely, que é brasileira. E, cara, faz sucesso aqui, faz sucesso lá fora, esgota várias versões. A fila da Bilks em evento de autógrafo é gigantesca. Sim. E é um belíssimo gibi também. Teremos também um quadrinho. Cara, é aquela coisa que a gente quer trazer quadrinho para todos os públicos. Supergirl, Aventuras Cósmicas da 8ª série. É um quadrinho mais voltado para um público mais infantil. Infanto-juvenil, né? Infanto-juvenil, saindo ali da infantil para pré-adolescente, né? Uma graphic novel a gente também vai lançar. E a gente tem outros lançamentos da Supergirl, que eu não vou falar agora, mas acompanha aí. A gente vai divulgando aos poucos nas redes da Panini. Supergirl também vai ter bastante destaque. Supergirl, na verdade, já tem bastante presença nas publicações da Panini, né? A gente já destacou algumas aqui, mas, por exemplo, não foi só a cara que foi Supergirl. A gente tem as outras 2 versões da Supergirl no pós-crise aparecendo. A gente tem a Supergirl na saga do Superman, que eu não vou dar mais spoilers. Que é a Matriz. Exatamente. Supergirl Matriz. E você tem a Supergirl que ela... tá na saga do Peter... Na saga não, na verdade. Na Supergirl do Peter David. É a mesma Supergirl, né? Tem uma evolução ali, mas é a mesma Supergirl. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas tipo... São 3 Supergirls. Além, a Kari mais 2. Mas é bem legal porque hoje, com o que tá saindo no Brasil, você pode conhecer todas as versões de Supergirl que a gente já teve no pós-crise. Voltando agora pro Superman, lembrar que a Panini tem 4 publicações regulares do Superman, todos os meses, nas bancas, livrarias, comic shops, site da Panini. Começando primeiro pela revista mensal, né, que foi relançada ano passado.
Essa aqui é a edição mais recente, no momento da gravação, número 7, mas está aqui o número 1 com a fase Sem Limites. Revista mensal, que traz histórias de Action Comics e Superman, que são as duas principais do herói mensais, né? Sim. A gente tem o Absoluto Superman, né, Roberto? Temos tá aí. Aqui, ó, aqui essa capa belíssima do Chico do número 1. Que foi exclusiva para CCXP. Temos aqui a capa normal da edição número 1. E temos também a edição número 2, que no momento da gravação deste vídeo é a mais recente que está circulando. A 3 está chegando nesse momento. Quando esse vídeo sair, já chegou. Mas, cara, como a gente até falou, se já tinha chegado e não chegou. Bimestral, está aí, né? Superman, Batman, Superman Melhores do Mundo, que é do Mark Waid. A gente também relançou a revista. Mensal. E o Mark Waid está escrevendo a Liga da Justiça também, Liga da Justiça Sem Limites. Então essa aqui é a terceira revista que o Superman é protagonista. E a saga do Superman, que você falou um pouquinho da Supergirl participa, mas está aqui, ó. Inclusive, eu trouxe essas duas edições de propósito, porque é a saga Pânico nos Céus. Essa saga aqui está em duas partes, as capas conversam entre si. Eu adorei isso aqui. Isso é muito bom, cara. E o vilão principal é o Brainiac, que é o vilão do próximo filme do Superman que vai sair ano que vem nos cinemas. Então, você já quer se acostumando quem é o Brainiac, relação dele com o Superman e tal. Essa aqui é uma saga da década de 90 muito importante, que tem ele como principal vilão. Sim. E acontece que a gente viu um Superman meio esqueleto aí. Tem alguma coisa com o Superman morreu nessa saga? Os heróis sumiram? O que aconteceu? Então, eu sei que os leitores estão esperando. Então vamos para o nosso mais um spoiler. Hoje do nosso tem spoiler. PaniniCast especial do Superman Day. Sim, Roberto. Vocês com certeza reconhecerão esse símbolo do S sangrando. Morte do Superman sairá em saga do Superman este ano ainda. Olha aí. Vamos continuar publicando, como essa saga do Superman está lançando as histórias do herói desde a reformulação do Byrne, em ordem cronológica. Esse aqui já é o volume contando, tirando o reinício, né, da segunda temporada. Esse aqui é o volume 38, o 14 da segunda temporada. A morte do Superman chega, inaugurando a terceira temporada da saga do Superman. Então, preparem-se. Essa aqui é a edição original americana da época, né? Superman morre nessa edição aqui lutando com o Apocalipse. E sim, fará parte da saga. Muito em breve. Continuem acompanhando, porque vai ser o evento do ano. Saga do Superman, continuando morte, funeral, retorno. Vamos embora. Cara, e a morte do Superman foi um marco, né? A morte do Superman acontece em 92. E, assim, para as pessoas terem uma noção, não foi só nos Estados Unidos que foi um sucesso. Tipo, aqui no Brasil deu notícia no Jornal Nacional. Foi uma das revistas mais vendidas da editora Abril. Sim. E assim, abalou muito porque o plano editorial da DC era matar o Superman e trazer ele de volta. Só que não tinha sido comunicado. Quando ele morreu, as pessoas realmente acharam que o Superman tinha morrido. E, cara, para ver. Parar de publicar. Um herói que na época tinha 60 anos. Eles imaginavam, vai matar os Superman, 50 é pouquinho, 55. 38 para 52 eu sou de humana, gente. Então vocês façam um cálculo aí. Essa saga, na verdade, ela foi criada... Não era para ter nenhuma saga da morte do Superman. Eles queriam fazer o casamento. Quem comanda... São 4 revistas mensais, né, naquela época, que publicavam as histórias do Superman, que a gente chama da Era do Triângulo, né? E uma história continuava na revista Superman, seguinte. Action Comics, Adventures of Superman e Man of Steel. Man of Steel, exatamente. E meio que um dos principais roteiristas / desenhistas era o Dan Jurgens. Ele acaba sendo o guia dessa fase. Que, aliás, é um dos caras que mais escreveu o desenho Superman. Não só na morte. Se você pegar recentemente o John Kent, o filho do Superman, é a criação dele. Sim. Agora, poucos anos atrás. Que é ali no final dos 952, né? Que ele escreveu. Exatamente. Cara, e eu acho que o Dan Jurgens, no pós-crise, ele é o maior autor do Superman, assim, pela importância que ele tem pro personagem. E aí, naquela época, eles queriam fazer o casamento do Superman com a Lois Lane. Só que a DC pediu para não fazer essa história, porque estava tendo uma série de TV, que é a Lois e Clark. Sim. E eles queriam fazer isso na série de TV, então vamos tentar combinar, fazendo quadrinhos juntos com a TV, beleza. Aí acharam que adiar a ideia da história. Aí falaram, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que criar uma história nova. Aí acho que, se eu não me engano, era o Jerry Ordway. E sempre brincava assim, mata logo o Superman. Aí todo mundo ria, continuava trabalhando. Aí, mata logo. Aí nessa reunião ele falou, mata logo o Superman. O pessoal parou assim. E se a gente matar mesmo? Como que seria? E aí eles começam a pensar, tipo, mata, mas vai voltar, né? Só que essa história vaza. Aí vaza pra imprensa, que não é uma imprensa especializada em quadrinhos, que tá meio acostumado com esse negócio de morte, volta e tal.
vaza pra grande imprensa. Mas até aí, não de personagem tão grande, né? A gente tá os personagens secundários. O Superman ali. já teve história que o Superman morre na Era de Prata. Mas a Era de Prata é um período muito específico em que tudo acontecia. Aí vazou pra grande imprensa. Não, como assim? A DC vai matar o Superman? Mas é um símbolo, eu não sei o que. Aí começa aquele... Explode assim e tal. E aí vão atrás da DC pra saber o que... E aí, quando a DC viu a repercussão, ela falou, pô, vamos usar isso. Então. Então, não vamos desmentir nada. Se mesmo já tendo programado funeral, retorno, tudo, vamos seguir com o baile. E, cara, foi matéria no Jornal Nacional no Brasil, lá fora na imprensa, jornais, telejornais. Tem uma história boa que entrevistaram o Mike Carlin, que é o editor da DC, editor do Superman na época, né? Aí o repórter, mas por que vocês vão matar o Superman? Aí fala assim, há quanto tempo você não compra uma revista do Superman? Aí o cara fala, já tem um bom tempo. Então não sou eu que estou matando o Superman. Você matou o Superman. Não, ele jogou na costa do cara assim fácil. Pô. É muito bom, cara. Aí, recorde de vendas e tudo mais, enfim, virou um evento realmente que até hoje é referenciado nas histórias, não tem jeito. E é um marco pro personagem. E eu gosto bastante, cara. Eu gosto muito da morte, gosto bastante do retorno também. Então, nosso spoiler, morte do Superman na saga do Superman. Se você não está comprando Saga do Superman, você está perdendo, porque é uma excelente fase. Já pega agora e já aproveita para engatilhar na morte. Você que está comprando, vem muita coisa boa por aí ainda. Mas vamos já emendar com outro spoiler? Hoje a gente está cheio de spoiler, né, cara? Programa especial com data especial que tem que ter spoiler. É verdade. Nós anunciamos na CCXP a coleção O Melhor da DC, que é baseada na DC Finest americana. A gente vai procurar focar principalmente nas histórias da Era de Prata, que muito pouca coisa sai no Brasil daquela era. Sim. Então a gente já tem um plano de algumas edições. Mas para inaugurar o Melhor da DC, está em pré-venda no site da Panini. Team Up em inglês, mas aqui vai ficar parcerias. Parcerias, corrida até o fim do mundo. Que na capa tem o Superman e o Flash. Que era o grande debate da Era de Prata, né? Quem era mais rápido, Flash ou Superman? E a cada história eles mudavam isso, mas essa foi meio que pra definir, né? Quem era mais rápido. Esse volume vem várias parcerias entre heróis da DC daquele período ali, principalmente década de 70, comecinho de 80 e tal. Então tem da Brave the Bold, que era sempre o Batman em parceria com um herói. Ou do DC Special, não lembro agora o nome da edição exatamente, mas que era sempre parceria do Superman com um outro herói. Sim. Então, essa parcerias vai reunir essas histórias aí do Batman e Superman com outros heróis da DC. E é muito legal, cara, porque nessa época, não é que nem hoje que esses universos são mais integrados, né? Os heróis, eles não se encontravam com tanta frequência. E essas revistas, eu lembro até se era DC Comics Presents, talvez fosse do Superman, que era esses nomes assim, e a Brave and the Bold serviam pros leitores que queriam, quero ver o Batman com o Aquaman, quero ver o Superman e a Mulher Maravilha juntos e tal. E era essa revista que a galera se juntava para ler. Então esse é o primeiro volume da nossa coleção O Melhor da DC. Temos outros programados e vamos falar no momento oportuno com mais detalhes. Mas aqui é Superman Day, então a gente está falando porque tem o Superman. Exato. Tem que falar dele. Mas falando em parcerias e grandes encontros, também tem o crossover com o Homem-Aranha. Só que agora o do Homem-Aranha... Agora inverte. Que a gente já anunciou. O encontro clássico que está celebrando 50 anos do Superman versus Homem-Aranha, uma edição gigante. Aí a gente já anunciou também o Superman Homem-Aranha, que é a história nova, recente, publicada lá nos Estados Unidos pela DC com o roteiro do Mark Waid, que a gente já falou bastante aqui. E agora chegou a hora do Homem-Aranha Superman, que são da Marvel. Né? Eles sempre fazem essa parceria, né? Um sai pela DC, um sai pela Marvel, e agora é a vez da Marvel. No mesmo esquema do que foi feito. Várias capas variantes anunciadas, várias equipes criativas, várias histórias, e o que é legal é que eles mantiveram aquele lance de... É muito mais focado na família do Superman e na família do Homem-Aranha, que tem grandes elencos de apoio, do que os outros crossovers mais recentes, que era vários heróis do universo, mas não necessariamente conectados. Isso. Essas edições novas terão capas variantes. Tem uma capa principal, que é a capa padrão. 3 capas variantes para o mercado. Todas elas estão disponíveis no site da Panini, você pode entrar para ver. Tem uma capa variante que é exclusiva do site da Panini, só vai conseguir comprar no site da Panini. E tem uma outra capa variante que é exclusiva para as Panini Points. Não serão vendidas nem no site da Panini. É só são nas Panini Points. Então você tem que ir numa Panini Point, pede para um amigo ir na Panini Point para você, liga para uma Panini Point, pergunta se manda pro correio, enfim, é só na Panini Point. Então se você quiser colecionar todas as capas variantes, eu tenho todas. Eu tive todas de Batman e Deadpool. Ele tem todas mesmo, gente. Isso não é um exagero. Ele tem todas. E também, nesse caso, também. Então,
Fiquem de olho. E a gente vai lançar também o segundo encontro clássico, Sim. Superman Homem-Aranha. Que é também 45 anos, né? Acho É, que 45. 5 anos depois do primeiro Isso. eles lançaram o outro. Também em formato gigante. Então, os dois clássicos são formatos gigantes, que são os formatos meio tabloide, assim, né? Que chamam lá de Treasure Edition. Isso. Que, inclusive, é o formato parecido. Vocês estão vendo ali atrás? Tem o Paz na Terra e tem aquele Herói para Todos. É esse formato maior que essas duas edições clássicas vão sair. Exatamente. Eles têm nome para todos os formatos, né? Esse é o Treasure. Tesouro. É uma edição tesouro. Sim. Roberto, muitos spoilers nesse programa. Eu tô cansado já de falar. Não estou. Não. Temos Se deixar, mais coisas se para deixar. falar. A Primeiro, produção já tá fazendo assim aqui pra gente. Por falar em produção, no último Panini Cast, nós pedimos para a produção checar uma informação do Roberto, já que a gente está falando aqui um pouquinho de Homem-Aranha no crossover com o Superman, que o Roberto, quem você disse que mais desenhou histórias do Eu Homem-Aranha? falei que era Humberto Ramos. E perceba, nunca a produção foi atrás da informação que a gente tá aqui. Editora do vídeo, coloca aí. Errou, Roberto! E de longe, pelo menos pelos nossos levantamentos aqui. Fizemos um levantamento, não lemos todas as histórias do Homem-Aranha publicadas até hoje. Não, mas todas fizemos não. uma pesquisa só para os nomes que a gente conversou no episódio anterior. Você falou do Humberto Ramos. John Romita Jr. Aí eu comentei, tem certeza, tem o John Romita Jr., que desenhou bastante. Tem o Mark Bagley. Então a gente checou só desses 3. Você tá com os números anotados? Não, mas aí? eu lembro. Então, fala aí pro pessoal que foi que A gente levantou que o Humberto Ramos tinha feito 79 bastante edições. edição, realmente. Mas aí a gente levantou depois o Mark Bagley. E o Mark Bagley tem 249 edições. 249 edições. Porque conta 111 edições do Ultimate Homem-Aranha, que ele fez junto com o Bendis. E eles quebraram o recorde que era do Stan Lee e do Jack Kirby no Quarteto Fantástico. De mais de 100 edições juntos. E aí, o Romitinha, ou John Romita Jr., fica em segundo, que ele tem, se eu não me engano, 189. Pelo levantamento que a gente fez ali. Então, se contar só o Homem-Aranha do meio-meia, é o John Romita Jr. Não, é tudo Homem-Aranha. Conta se contar sim. tudo... Mark Bagley, o cara que mais desenhou Homem-Aranha, dos nomes que a gente... Obrigado, produção, por ter levantado a informação. A gente aqui desafia a produção e ela atende fielmente, com competência, os nossos requerimentos. Eu já estou pedindo pizza e sorvete para o próximo... então isso não produziram, né? Porque a gente já falou de pizza e sorvete várias vezes. Falei de crossover de novo aqui e não tem. Porque a produção fica tomando suquinho, comendo biscoito durante a gravação e a gente não tem uma pizza e um sorvete aqui. Então eu vou trazer a informação também que o Mark Bagley, além de ser o cara que mais desenhou, ele é o criador do Carnificina, que é um personagem muito popular. Mark Bagley. Mark Bagley, que tá na saga do Clone, que a gente publica. Exatamente. Ultimate. Mas até hoje tá desenhando. Mas é Superman Day, então vamos falar de Superman de novo. E autores de Superman? Quem foi que mais escreveu e desenhou o Superman? Então, esse eu acho que ninguém vai bater na história esse número. É o Curt Swan. Curt Swan. Que ele desenha o Superman ali final da Era de Ouro, já início da Era de Prata. Ele começa a desenhar na Era de Prata na década de 50. Ele vai direto até a década de 80, até a reformulação do Byrne, e depois ainda volta para mais um chorinho em 1996, no especial do casamento do Superman. Sim. Não, ele era bem produtivo nos anos 90. Ele era o cara, quer dizer, o imaginário das pessoas, quando pensavam no Superman nas décadas de 50, 60, 70, era o Curt Swan. Eu gostava que ele fazia o Superman com queixinho, meio gordinho. No início ele é meio quadradão e tal, mas o Curt Swan era tão forte no imaginário das pessoas e dentro da DC que ele tinha o visual do Superman, que quando a DC contratou o Jack Kirby em 1971, para sair da Marvel para DC, cara, Jack Kirby, o rei, o cara que co-criou Quarteto Fantástico, X-Men, Hulk e uma penca de heróis da Marvel. Aí foi para DC criar os Novos Deuses e tudo mais. Ele assume a revista do Jimmy Olsen. Jimmy Olsen tinha uma revista mensal, tá? Lois Lane também tinha uma revista mensal. Mas ele assume do Jimmy Olsen e começa a desenhar o Superman na revista do Jimmy Olsen. E o Superman do Jack Kirby era muito diferente do Curt Swan. Era um rosto mais quadradão, um símbolo um pouco diferente. Cara, a DC mandava redesenhar o rosto do Superman pra ficar mais cima parecido. da arte do rei, para aparecer com o Superman do Curt Swan. É louco isso. E o Curt Swan, ele
meio que é o cara definitivo também, porque ele tá presente até a última história pré-crise do Superman. Que é do Alan Moore. Do Alan Moore, que aconteceu com o Homem de Aço. Não é à toa que foi o Kurt Swan. Se eu não me engano, foi até um pedido do... Eu acho que foi do Alan Moore, que o Alan Moore sempre foi muito fã do Superman. Sim. Então, e acho do que Kurt Swan. Sim. O Kurt Swan, ele era o cara que... Tipo, ele era o Superman. Durante 20 anos ele foi o Superman. Então, se você gostava do Superman, você gostava do Kurt Swan. Sabe? E ele tá na frente. A nossa produção aqui fez um levantamento belíssimo também, que o Wayne Boring é o também segundo. desenhou bastante. Né? O Kurt Swan fez mais de 300 edições, o Wayne Boring 200, e o Dan Jurgens, que a gente citou. No período pós-crise, sem dúvida, Dan Jurgens. Ele pega ali nos anos 90 e vai, e ele é responsável por criar o John no final de 1952. Vai e volta, de vez em quando ele sempre volta. Se eu não me engano, ele começa desenhando... Eu acho que ainda no finalzinho, 89, tem que ver. Mas ele começa desenhando. Ele começa desenhando, depois aí vai escalando. Assume também roteiro, roteiro e arte. Ele assume primeiro a Liga ou o Superman? Porque ele pega a Liga Superman. Ele pega o Superman primeiro, depois ele pega a Liga onde ele escreve o Superman também. Sim. E é um dos caras por trás, porque a gente falou da morte do Superman. E aí toda a década de 90 é basicamente Dan Jurgens no comando. Sim. Aí ele sai, vem outros autores, aí tem os 952, tudo mais. E aí no 952 ele volta, escreve histórias do 952, escreve histórias do Renascimento. Sim. Então é um cara que não parou de escrever o Superman desde 90. É um cara muito apaixonado pelo Superman também. E eu gosto muito da fase dele. Aquela edição Tributo ao Homem de Aço, Herói para Todos, escrito pelo Dan Jurgens. Como a gente falou, acho que da geração Superman, de 40... Mundo ali, ó, Superman, o Mundo, a história americana com o roteiro do Dan dele com o Jurgens. Lee Wicks, né? Cara, vamos lá, galera de 40 anos pra cá, é o Dan Jurgens que moldou o Superman. Assim como o Kurt Swan fez na Era de Prata, o Dan Jurgens fez no pós-crise. Isso aí. Roberto, infelizmente temos que terminar a nossa celebração do Superman Day, mas foi um programa com muitas novidades, um bate-papo gostoso. Sim. Para celebrar aí o primeiro super-herói da DC. 88 anos do Superman Day. A gente poderia falar muito mais, mas a produção está pedindo para encerrar, porque temos tempo. YouTube também... Acabei de me tocar que o Superman tem a idade do meu avô. 88 anos? 88 anos. Olha aí. É exatamente a idade do meu avô. Só, eu podia ter comprado Action Comics número 1. Podia. Hoje você teria 15 milhões de dólares no banco, porque é quanto vale uma revista em bom estado. Ele decidiu ser criança, não comprou, mas tô trabalhando com quadrinho, então tá tudo bem. Tô perdoando. Então, pessoal, acompanha a Panini nas redes sociais, Instagram, TikTok da Panini, que tá crescendo muito também, sempre tem novidades por lá. Todas as novidades a gente divulga nas redes sociais. Visite o site da Panini. Deixe o seu like nesse vídeo. Deixe seus comentários. Teremos mais coisas do Superman e Supergirl ao longo do ano. Só não anunciamos aqui, só alguns. Além tem do que mais já tem, coisa. Né? Porque assim, na loja você pode entrar e comprar, assim como você pode assinar, por exemplo, a saga do Superman, você pode assinar para ir recebendo os volumes na sua casa. Então, tem muito conteúdo do Superman, você pode escolher. Eu quero comprar 1, 2, quero assinar para receber. Pode ser Absolute, pode ser Saga, pode ser várias opções de assinatura para você. E a gente tá aqui para falar e para trazer as novidades sempre, porque você deixa o like, compartilha e ajuda aqui o vídeo da Panini também. Mas o que você gostaria que a Panini trouxesse do Superman, de sua super família? Aí vale aí todos os outros personagens, Supergirl, Superboy, enfim, especiais, graphic novels, minisséries, mensais. Deixa aí seu comentário. O que mais que a gente pode trazer do Superman? Algumas coisas que vocês vão falar a gente já vai trazer. Mas a gente não pode falar tudo também. Não dá pra falar tudo. Mas falamos o quê? 5 spoilers? 4, 5? Bastante coisa para esse programa. Então eu agradeço, Roberto, agradeço você, agradeço aí a produção. Obrigado, produção, pelos levantamentos aí das informações, por acompanhar a gente na gravação. E obrigado especialmente você que está nos acompanhando. Continue vendo aí as novidades da Panini. Faça sua listinha de compras, não perca os lançamentos. E a gente se encontra no próximo programa. Valeu? Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal.